Queria fazer uma pergunta essa noite para vocês. Perguntar quem já passou por dificuldade aqui. Levanta sua mão. A igreja toda. É uma perguntinha bem, né? Todos os dias a gente passa por dificuldades. Eu ia perguntar aquele que não esteve na caverna. Mais um dia passou por lá. E hoje Deus tem uma palavra para nós. Nesse mundo de aflição, né? Muitas vezes olhamos aí as pessoas que estão invisíveis nas ruas. Muitas vezes a gente passa, a gente não vê os moradores de ruas. Às vezes você passa à noite, quando todos nós estamos na nossa casa ali, no sofá, ou na cama, ou jantando, eles começam a aparecer. Eles vivem escondidos. Eles são invisíveis para a sociedade. Muitas vezes a gente não enxerga essas pessoas. Mas eles são seres humanos igual a gente. E para Deus não há impossível. Né? Então eu quero trazer uma palavra aqui hoje, que está em 1 Samuel, capítulo 22, no versículo 2, para a gente começar a nossa mensagem. Que diz assim, eu queria colocar um nome nessa palestra, um tema, que seria assim, né? Deus transforma quebrado em guerreiros. Não importa a situação que você se encontra, não importa o que você já passou, o importa é agora, hoje, porque o Espírito de Deus está nesse lugar. É o Espírito que transforma, é o Espírito que dá nova vida, vida onde não existe vida. Então, muitas vezes não precisamos nem julgar aquelas pessoas que estão lá. Se a gente puder estender a mão, a gente estende. A gente nunca vê eles, mas eles nos vê todos os momentos. Eles sabem quando você sai de casa, quando você chega, aonde você passa. Porque eles ficam sempre andando para lá e para cá. Amém? Então vamos para essa palavra, que diz assim. Ali, um pouquinho antes de eu ler aqui, a gente sabe que nesse texto, tanto no 21, 1 Samuel, Davi estava fugindo do rei Saul. Saul queria matá-lo. Então ele vai e se esconde na caverna de Adulão. É interessante que quando ele esconde na caverna de Adulão, eu vou ler esse texto agora para a gente entender. Também ajuntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descendentes, os descontentes. E ele se tornou líder deles. E havia cerca de 400 homens com ele. Naquele momento, Davi estava se escondendo, e todas as pessoas que estavam rejeitadas ali, porque existia um exército ali naquele lugar. O exército de Israel, no comando do rei Saul. E essas pessoas estavam no meio desse exército, estavam ali no povoado. Mas mesmo nem o exército enxergava eles. Eram pessoas rejeitadas. Eram pessoas que eram escória na sociedade. Então, sabendo que Davi estava na caverna, eles vão todo para a caverna e Davi aceita eles ali. Quando você começa a estudar o texto e você começa a pesquisar, a gente vê homens comuns como nós, que muitas vezes tiveram família, que muitas vezes tiveram a sua empresa, tiveram um relacionamento, um casamento abençoado, uma vida próspera, mas por algo do destino ou
por não seguir a Deus da maneira correta, esses homens se escorregaram e foram parar naquele lugar. Mas eles entrou na caverna onde tinha o quê? Tinha um outro fugitivo, que era Davi. Só que era um fugitivo que aonde lá fora tinha um rei que andava sem Deus, que guerreava sem Deus, que buscava as coisas nas suas forças, na sua sabedoria, porque Deus já tinha o rejeitado. Tinha um homem ali, um fugitivo, mas tinha uma diferença. Aquele homem tinha Deus. Aquele homem respirava Deus. A atitude daquele homem era baseada na presença do Senhor. Meu querido, não importa onde você está, se você estiver com Deus, o cativeiro ou a caverna só vai ser uma passagem. O deserto só é uma passagem na sua vida, porque Deus te chamou de filho para fazer você prosperar. Não importa o momento que você está passando. Eu sei que hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Uma palavra de transformação. Mas aqueles homens, eles precisaram dar um passo até a caverna. Muitas vezes, nós sofremos, nós passamos por dificuldade nas nossas vidas. E muitas vezes, as pessoas nem sabem, porque muitas vezes nós temos um orgulho que opera em nós. E esse orgulho nos amarra em situações que nós não gostaríamos de viver. E esse orgulho vai te levando ao sofrimento, à angústia. Esse orgulho vai nos deixando nós cada vez mais no fundo do poço. Mas Deus diz: eu chamei os pobres e os oprimidos. Porque só Deus pode tirar nós desse buraco. Eu vou falar aqui, o pastor Cris, no início da pandemia ali, passou pelo seu vale. 40 dias em coma, quase, né, pastor? Mas Deus estava no vale com ele. Ele está aqui. Eu já passei pelo meu vale, o pastor André já passou pelo vale. Sabe de uma coisa, queridos? Quando a gente olha a Bíblia e olha as pessoas chegando de carro, a gente está aí com uma família equilibrada, uma família, e todo mundo olha e fala assim: puxa vida, eu queria ter uma família assim, eu queria ser assim. Muitas vezes a gente olha desejando até estar naquele lugar, no lugar daquela família, mas será que a gente olha, a gente sabe o deserto que eles passaram para chegar até aqui? Muitas vezes não, a gente só olha, sabe aonde? Aonde estão, mas muitos tombam, muitos se quebraram, mas o que faz essas pessoas se levantar é não desistir, é persistência. Está fazendo frio, eu estou aqui. Está chovendo, eu estou aqui. Está ventando, eu estou aqui. Está caindo neve, eu estou glorificando. Sabe por quê? Só Deus pode mudar a minha situação. Quanto tempo eu estou correndo atrás de algo com as minhas forças? Davi passou o tempo todo correndo e buscando com as suas próprias forças, pastora. Só que ele estava cada dia mais se afundando, porque ele não tinha Deus. Mas aquele que estava na caverna com Deus, com mais 400 homens rejeitados, angustiados, endividados. Mas Deus estava naquele lugar. E começou uma organização ali. A caverna é lugar de transformação. Você tem que olhar para a tua vida hoje e entender, olhar e analisar por que eu estou passando aqui nesse momento. Por que eu estou vivendo isso? Eu estou na igreja. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou no GCD. Mas por que eu estou passando isso? Muitas vezes, querido, endividados financeiramente, traz estresse, traz insônia, ataca a nossa mente, nosso psíquico.
Porque a gente tem medo de não arcar com as nossas consequências, principalmente quando nós estamos na igreja, principalmente na nossa igreja, né? Porque aqui tem homens honrados que quer honrar os seus compromissos. Mas e aí, por aí? Quando você deita a cabeça no seu travesseiro, que aquilo começa a te assolar, saber que os boletos chegam, saber que o seu relacionamento não está bom, por conta de tantas coisas que aconteceram ao longo da caminhada. Mas Deus te trouxe aqui essa noite, para dizer para você, não importa como você chegou neste lugar, não importa como está a tua vida, eu estou vendo as suas feridas. Hoje é dia de cura. Deus levou aquele povo ali na caverna, pastor, para curá-lo, para transformar. Era homem desacreditado. A partir daquele momento de um alinhamento dentro daquela caverna com Davi, aqueles homens foi levado para uma fortaleza, onde começou a organização do exército de Deus. E aqueles homens que ninguém dava valor, aqueles homens vai para a fortaleza e como entrou num exército que começaram a vencer as batalhas. Porque cada vez que tinha uma batalha, eles ali colocavam Deus na frente. E Deus falava assim, vai. E eles iam. E nós estamos fazendo as mesmas coisas. Eu estou precisando de uma porta de emprego. Eu tenho ajoelhado e colocado Deus na frente. Está faltando algo na minha vida, eu estou triste. Eu tenho colocado Deus ali na frente, na minha frente. Às vezes eu estou financeiramente quebrado, eu tenho pedido para Deus dar discernimento, colocar um anjo na minha presença, que me ajude e me dá direção para me sair dessa situação. Ou nós carregamos esse fardo, esse peso, essa angústia nas nossos ombros. Querido, Jesus já levou o seu peso naquela cruz. O fardo é leve. Estive meditando essa semana na cruz. No momento saiu lágrima dos meus olhos. Porque muitas vezes eu vi Jesus na cruz. Muitas vezes eu vi a pregação de cruz. Muitas vezes eu vi aqui, passando aqui nos filmes, a cruz, Jesus ali. Mas eu não tinha me colocado no lugar dele, como eu coloquei essa semana. Ah, querido. Jamais eu vou entender o preço que ele pagou ali. Sabe por quê? Para mim, para você ter liberdade. É para você ter liberdade. Se eu fosse você, eu dava glória, porque foi por ele, foi por você que ele morreu naquela cruz. Não foi em vão. Então hoje, a caverna é só uma passagem. O deserto só foi uma passagem. Existe algo melhor para o povo de Deus. Davi estava junto com os endividados, descendentes, descontentes e angustiados. E muitos estão assim, sobrecarregados hoje na igreja. Frustrado, sem esperança. Mas Deus não rejeita as suas feridas. Deus te chamou. Deus te escolheu. Não importa como você se encontra. Referência a Mateus 11, 28. Que diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Todos os louvores, todas as adorações. Ele é digno de honra. Tudo que eu faço não é nada. Mas mesmo assim, Ele nos ama da mesma forma.
Deus transforma as vidas dos improváveis. Já contei várias vezes, quando cheguei aqui em Indaiatuba, cheguei sem nada, simplesmente pagaram a metade de um lanche para mim, que eu não tinha dinheiro nem para isso. Eu não tinha Deus. Eu andava com as minhas próprias forças. Mas ali Deus me encontrou. E Deus foi trabalhando na minha vida. Mas eu fui aceitando o trabalhar de Deus. E Deus foi nos prosperando. Deus me deu a minha família de volta. Mas eu estava oprimido, abatido, envergonhado, humilhado, com vergonha de mim mesmo. Quando ninguém olhou mais para mim, Ele olhou, Ele me viu, assim como Ele viu você também. E tudo isso foi ficando para trás, e os homens saíram da caverna e foram reconstruindo um exército poderoso. Os homens foram ganhando força, e Deus estava com ele, e eles lutavam, ganhavam as batalhas, saqueavam, até que Saul morreu. Davi foi rei, nomeado rei novamente ali, sobre todo Israel. Sabe de uma coisa? Esses homens rejeitados, homens que ninguém olhava, está registrado na Bíblia como os guerreiros de Davi. Os homens que foi escolhido, os homens que foi levantado para colocar Davi aonde Deus queria. Deus não tem propósito para a sua vida, queridos. Olhando para esses homens, não importa a idade que você tem, não importa onde você nasceu, nem da família que você veio. Sabe o que importa? É que você está aqui, e o Espírito está te dando uma nova chance de crescimento. Não importa que arrancaram, que o demônio, Satanás arrancou da sua vida, ou te enganou. O que importa é que Jesus já deu ordem a seu respeito. É uma palavra de libertação da escravidão. Às vezes estamos dentro da igreja, mas continuamos na escravidão. Esses homens têm uma chave aqui. Os rejeitados deram um passo até a caverna. E quantos não entram nessa igreja e ficam ouvindo: eu preciso melhorar para chegar até Deus. Eu preciso me batizar. Mas um dia eu vou batizar quando eu for mais velho. Um dia eu vou batizar. Um dia eu vou fazer isso. Eu vou esperar. Não, queridos. Enquanto você estiver aí sem posicionamento em Cristo, a sua vida vai ser isso. E se você olhar para você mesmo, a pergunta é essa: eu estou feliz comigo mesmo? Deus tem culpa do que eu estou passando? Não, querido. É posicionamento. Se você não se posicionar, nada vai acontecer. Eu precisei me posicionar. Aqueles que venceram, aqueles que estão aqui, todos se posicionaram em Cristo. Não somos perfeitos, mas eu tenho que agir. E no meu agir, Deus também vai agindo. O pastor Ivair falou agora mesmo: o que é ligado na terra é ligado no céu. Porque o que é ligado no céu é ligado na terra. Mas isso precisa de movimento. Hoje é dia de você agir. Se você ainda não aceitou Cristo, hoje é seu dia. Às vezes você está afastado, hoje é seu dia. Não espero até amanhã. Não importa como eu estou. Se você está aqui e já faz 15 anos, 20 anos, 30 anos que a sua vida não mudou, talvez você está andando que nem Saul. E está aqui, mas está longe de Deus. Mas Ele te chama, como chamou aqueles rejeitados.
Ele também te chama hoje para uma nova vida. Deus é maravilhoso. Davi representa Jesus, porque ele aceitou os rejeitados. Mas Davi foi embora. Passou o Velho Testamento, mas Jesus já vinha vindo dali. Depois vem o outro, aquele que entregou a vida por você, que fez as mesmas coisas. Vem a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está aqui. O Espírito Santo passeia sobre a igreja. O Espírito Santo, ele toca no seu coração como tocou no meu coração. A gente sempre fala isso. Antes da gente subir aqui, o Espírito já tocou em nós. Hoje eu saí da minha casa orando, falou: Senhor, manifesta o teu poder sobre a igreja. Não sobre mim, esconda a mim. Mas que tu cresça e apareça, Senhor, no coração dessas pessoas. O propósito de Jesus é crescimento físico, é crescimento espiritual. E o mais importante, sabe o que é? É levar você para a vida eterna. Mas a vida eterna vai existir. Mas nós estamos vivendo nessa vida terrena. E nós temos que experimentar um pedaço do céu aqui na terra. Hoje, meu querido, em nome de Jesus, porque eu sempre digo, eu não estou doente. Nunca disse isso para você mesmo. Eu estou doente. Nunca disse isso. Sabe por quê? Quando você diz eu estou doente, você está falando a doença é minha. Mas o Espírito Santo fala assim, ó, eu estou passando por uma enfermidade, porque eu estou passando, ela vai passar, ela vai embora. Eu estou passando por uma crise financeira, ela vai passar, ela vai embora. Eu estou passando por crise no meu relacionamento, mas ela vai passar, ela vai embora, porque ela não é minha, ela é do Satanás. Mas eu tenho um Deus que está acima de todas as coisas, que vai me dar vitória. Aleluias! Temos que posicionar, irmão. Existe felicidade plena. Sabe onde vai existir felicidade plena? É quando nós estivermos do lado do Senhor. Porque enquanto nós estivermos aqui, o dia todo, eu estou feliz. Eu estou angustiado, eu estou feliz, eu estou angustiado, eu estou feliz, eu estou angustiado. Eu levanto feliz, eu pego o ônibus, fico angustiado. A vida nossa aqui na terra é isso. Mas Jesus diz, eis que terão aflições. Mas eu estou aqui com vocês. Davi estava na caverna com medo, aflito. Aqueles homens estavam aflitos na caverna. Às vezes você também está aflito. Mas a diferença é que Davi tinha Jesus Cristo. É que a diferença é que você está passando por estar passando. Mas você está na casa do Pai. Isso vai fazer a diferença na sua vida, queridos. Santo é o Senhor. Você pode até estar em crise, mas Deus te levanta para líder e restaurar você como vencedor. Tantas coisas para se fazer. Um guerreiro, ele luta. Um guerreiro, ele sabe que para conquistar aquilo, ele tem que lutar. Não importa se ele vai morrer ou se não vai morrer, ele tem e vai.
Mas quando está com Deus, ele vai vencendo. Sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra? Você está correndo atrás da sua faculdade? Você está correndo atrás de mudar a sua vida? Você está correndo atrás do ministério aqui na igreja? Nós estamos lá com o Kids, precisando de voluntário lá. Já estamos com 50 e poucos, 8 voluntários. Mas a gente precisa de mais, porque a igreja está crescendo, tem mais criança. E você? Vai ficar até quando na caverna? Deus te chama. A partir do momento que eu me posicionei e saí da caverna, tudo mudou. A vida do pastor Cris mudou, do pastor André mudou. As pessoas que eu encontro aqui na igreja, aqui, ó, o Fábio, o Lucas, tantos outros, pastor Evair. A vida foi transformada quando a gente entrou aqui na casa do Senhor. Mas nós colocamos Ele na nossa vida. Falamos, vem Espírito, me ajuda na angústia, me ajuda no meu sofrimento, me faz vencer as minhas batalhas, nas minhas fraquezas, me fortalece, Espírito Santo. E sabe de uma coisa, querido? Ele vai fortalecendo. Hoje era 4 horas da manhã, eu acordei. Acordei e não conseguia dormir, pensando. E dali a pouco, eu só ajoelhei. Falei, por que eu estou assim? Espírito Santo, afasta de mim esses pensamentos que me traz ansiedade. Eu estava ansioso naquele momento. Sabe de uma coisa? 5 minutos de oração. E no 6, 7 eu não me lembro, porque eu já dormi. Por quê? Porque existe algo que te incomoda, queridos. Se você não se posicionar na frente das batalhas, às vezes você fica rolando para lá e para cá a noite inteira e não sabe guerrear. E você fica sofrendo, leva o sofrimento para o dia todo. Mas Deus está te ensinando hoje para vencer batalhas. Muitas vezes o guerreiro tem que ajoelhar. Ele tem que se humilhar na presença de quem? Do rei. Daquele que dá direção. Daquele que te dá discernimento. Daquele que te dá sabedoria. Daquele que te guia. Daquele que te direciona. Aquele que traz paz no seu coração. Ele é Jesus. E do outro lado lá, aquele que está entre nós, aquele que passeia dentro da igreja, aquele que transforma a vida. Eu fiz uma lista aqui. Hoje tem um entre nós que transforma a sua vida. Se você crer, você dá uma glória a Deus. Ele transformou, curou o leproso. Ele curou o servo do centurião. Ele curou um paralítico. Ele curou a sogra de Pedro. Ele curou o cego de nascença. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou o filho de Jairo. Ele libertou o demoniado de Gadareno. Ele é Jesus Cristo, o seu Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei do judeu. Querido, você está passando por alguma coisa assim? Você está morto? Que precisa de ressurreição? Qual área da sua vida precisa ser ressuscitada? Você está aleijado, paralítico? Qual área da sua vida está paralisada, que você precisa posicionar? Ele está aqui neste lugar. A igreja pode se colocar em pé, em nome de Jesus, dando glória a Deus. A minha mensagem é essa. Eu não vou estender para lá e nem para cá. Eu só falei o que Jesus mandou falar. Eu só falei aquilo que o Espírito falou no meu coração. Uma palavra de conserto.
E eu queria fazer uma pergunta aqui para você. Se tem alguém, qual área foi paralisada que você precisa romper, Jesus te espera. Você pode vir aqui na frente. Você não precisa ter medo e nem vergonha. É você que tem que posicionar. Não sou eu. Eu só estou falando o que Jesus disse. Se você está aí, eu sei que você tem área na sua vida que precisa. Se o seu orgulho te deixar plantado aí, neste lugar, você vai ficar do jeito que você está. Mas se você tiver coragem de dar um passo de fé, o Espírito Santo que move este lugar, que está neste lugar, ele vai transformar a sua vida, que ele transformou a vida daqueles guerreiros.